Você não gostaria de começar, Alana? Não, deixo para ti. Ah, começa. A tarefa mais difícil é começar. Não, basicamente, é um capítulo muito curto que está falando, ainda que sempre importante, né? Que está falando sobre o tempo da rotação do capital. Tem um trecho da edição da Boitempo, eu acho que já começa nesses capítulos, em que no lugar de rotação ele põe curso, aí fica tão complicada a leitura. Mas a rotação do capital corresponde àquele ciclo completo de dinheiro transformado em meio de produção e força de trabalho, utilizados no processo produtivo para produzir uma massa de mercadoria. Essa massa já está com a mais-valia incorporada e, ao ser vendida, a mais-valia aparece na quantia em dinheiro obtida, que vai ser maior do que o dinheiro adiantado. Esse ciclo tem que se repetir. E aí, novamente, o dinheiro se transforma em meios de produção e força de trabalho, etc., etc. Dependendo da maneira como se articula o processo produtivo, dependendo do período de circulação, dependendo da maneira como circulam os componentes do processo produtivo, nós vamos ter períodos de rotação do capital maiores ou menores. Você vê que ele estabelece aí uma medida, uma unidade de medida para a rotação do capital, que é a produção agrícola. Da maioria dos produtos produzidos nas zonas temperadas, como ele diz, onde começou o capitalismo. Então, esse período de início da produção e conclusão, na agricultura, corresponde a um ano. Claro, a rotação não vai incluir apenas o período produtivo, vai incluir também o período do capital na circulação, que pode ser maior ou menor. Mas ele fala, assim como nós usamos o dia de trabalho como unidade de medida para o salário, para o pagamento da força de trabalho, vamos usar o ano como unidade de medida para a rotação do capital. Vamos imaginar que há processos produtivos que podem durar anos. Então, a rotação do capital vai demorar anos. Ele costuma citar a indústria florestal. Aqui ele está apresentando a rotação de uma forma simplificada, como se todo o capital rotasse durante um ano, por exemplo, ou menos que um ano, ou um pouco mais que um ano. Aí ele cria uma fórmula para expressar o tempo da circulação. O capital pode rotacionar 4 vezes por ano, uma vez por ano, uma vez a cada 10 anos.
dependendo de como se desenvolve o processo da circulação e o processo da produção. Vamos levar em conta que ele está fazendo abstração aí das paralisações involuntárias ou determinadas, por exemplo, por crises do processo de rotação do capital. Então, pode acontecer do capitalista não conseguir vender a sua mercadoria, não conseguir vender no todo ou em parte. Então, isso vai afetar a maneira como o capital vai rotacionar. O capitalista pode não encontrar meios de produção em determinada quadra do desenvolvimento do seu capital no tempo necessário. Então, nós vamos ter um tempo de circulação do capital no processo produtivo e um tempo de rotação do capital que abrange o processo produtivo mais o processo de circulação. Vamos lembrar que o processo de circulação vai ser a soma do processo de venda de mercadoria e do processo de compra dos insumos necessários ao processo produtivo, considerando aí, sob a palavra insumos, os meios de produção e a força de trabalho. O próximo capítulo, em que ele trata dos conceitos de capital fixo e capital circulante. Esses conceitos são usados na economia clássica, com um sentido um pouco diferente. Ele vai fazer uma crítica desses conceitos no Adam Smith, no David Ricardo. É uma crítica que a Rosa incorpora na acumulação do capital. Ao discutir os primeiros capítulos, nós já vamos ver, da Rosa, nós já vamos ver a crítica que o Marx faz ao Adam Smith quanto a isso. Mas essa diferença entre capital fixo e capital circulante não corresponde àquela diferença entre capital constante e capital variável. Capital constante corresponde à fração do capital despendida em meios de produção. Capital variável é a fração do capital gasta em força de trabalho. Mas, do ponto de vista da circulação do capital, que é o que ele está tratando aí, a composição se altera, porque ele vai usar o conceito de capital fixo para aquela fração do capital que transfere gradativamente o seu valor para o produto. Então, o capital fixo corresponde apenas a uma parcela dos meios de produção, uma parcela do capital constante. As máquinas, por exemplo. Um trator pode durar 20 anos. Se ele dura 20 anos, ele transfere para o produto 1/20 do seu valor por ano. Isso é algo que o Marx já apresentou lá no livro 1, quando ele falava exatamente de capital constante e capital variável. Mas os prédios, por exemplo, podem transferir o seu valor por muitos anos. Uma ponte, uma ferrovia, um túnel, ele pode durar décadas. Então, o capital fixo, para ele, é aquela fração do capital que transfere fracionariamente o seu valor para o produto. Enquanto isso, essa fração do capital permanece fisicamente idêntica no processo produtivo.
Ela não se transforma, a máquina continua sempre igual. Ela vai se desgastando, ela implica despesas de manutenção, de reparo, mas ela permanece do jeito que ela foi comprada. E ela vai ser jogada lá na sucata do jeito que ela foi comprada. Então, o capital fixo é apenas essa fração do capital que transfere fracionariamente o seu valor para o produto. Capital circulante, em oposição a capital fixo, inclui todas aquelas parcelas do capital que transferem integralmente o seu valor para o produto. E isso inclui a fração do capital constante constituída por matérias-primas e matérias auxiliares. Então, a matéria-prima, ela transfere todo o seu valor para o produto. As matérias auxiliares, da mesma forma, o combustível, o lubrificante da máquina, tudo isso transfere o seu valor integralmente em apenas um período do processo produtivo para o produto. A força de trabalho, que é o capital variável, ela não transfere o seu valor para o produto como a máquina, porque a força de trabalho incorpora o seu valor ao produto através da produção de valor novo. Então, o trabalhador produz o valor equivalente ao seu salário. De qualquer modo, o trabalhador produz integralmente o seu valor no produto, assim como a matéria-prima e as matérias auxiliares transferem integralmente o seu valor para o produto. Isso faz com que o Marx junte, do ponto de vista da circulação, essa fração do capital constante constituída por matérias-primas e auxiliares e o capital variável. Só um momento, Alana. Tá bom. Fala, Bel. Ah, foi sem querer. Ah, tá. Então, o capital circulante, ele engloba a fração do capital despendida em matérias-primas e matérias auxiliares e a fração do capital despendida em capital variável. Ou seja, o capital circulante, ele engloba uma parte do capital constante e o capital variável. Porque aí o Marx está analisando o capital não do ponto de vista da composição do processo produtivo. Ele está analisando o capital do ponto de vista da circulação do valor. Ele está analisando o capital do ponto de vista da maneira como circula o valor do capital. Isso torna a composição um pouco mais complexa, porque capital fixo é uma fração do capital constante. E capital circulante é uma fração do capital constante mais o capital variável. Mas sim, já falei muito, Alana, vê o que você anotou aí, o que... Não, eu fico, em geral, tentando ver como que isso reflete hoje, assim, né? Tipo,
tentando enxergar nesse processo, assim. Mas aí me parece que, né, as coisas são muito mais rápidas, né? Então, esse processo, na verdade, parece que dentro de cada processo, muitas vezes vai ter, de cada ciclo, né, vai se criando outro ciclo, né? E parece que tá muito mais curto, assim, eu não sei essa coisa de, tipo, há um ano, mas hoje parece que é muito menor, sabe? E aí, outra coisa é da acumulação, né? Porque é muito, tipo, em um ano, tu vai ver que, tipo, a pessoa, né, mais rica do mundo, isso muda, assim, umas 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, porque tá o tempo inteiro mudando isso, né? Do quanto consegue avançar, assim, nesse acúmulo. Aí eu fiquei pensando sobre, né, hoje, assim, esses ciclos, eles parecem, tipo, muito mais rápidos, assim, é difícil acompanhar eles. Claro. Não, por exemplo, se a gente pegar a agricultura, que ele toma aí como uma medida padrão, nas zonas temperadas, para uma rotação do capital de um ano, e ele tira isso dos fisiocratas, né, do modelo do Quesnay, a gente vê que, com o desenvolvimento das técnicas agrícolas, hoje é possível a realização de várias safras num ano, alternando produtos. Uhum. A seleção de sementes, inclusive com técnicas transgênicas, permite reduzir o período em que o vegetal frutifica Uhum. ou produz. A seleção do gado, por exemplo, permite a engorda de Sim. um boi num período muito menor de, de tempo. Na indústria, o aumento da produtividade do trabalho leva a uma redução desse tempo de rotação. Então, o tempo de rotação, ele diminui em função da melhoria nas comunicações, nos transportes, no aumento da produtividade do trabalho no interior do processo produtivo. Você vê, a internet, a gente discutia isso, eu acho que com o pessoal do livro 1, ela permite uma aceleração exponencial do tempo de circulação, venda e compra. Sim. Além do mais, essa venda e essa compra, ela não precisa mais ser feita no âmbito do mercado local ou interno, geograficamente limitado. Elas podem ser feitas no âmbito do mercado mundial. Sim. Uma outra coisa também, tipo, eu fiquei pensando sobre, né, os momentos de crise, assim. Tipo, como que poderia acontecer uma crise de impacto como, sei lá, a crise de 29, crise de 2008, sabe? Porque, não sei, me parece que existe uma certa estabilidade entre esses caras, assim, tipo, bilionários. Aí eu fico trilionário, sei lá. E aí eu fico me perguntando como que, sabe, teria como eles serem afetados assim por uma crise, um impacto como esse. Claro, a monopolização do capital altera essa dinâmica da rotação do capital, mas não elimina o caráter anárquico do desenvolvimento do capital. Pode estabelecer alguns limites, mas não elimina. A concorrência, ela se eleva a um novo nível. Uhum. No caso da tecnologia digital,
existe uma componente que eu chamaria de novíssima, que é o software livre. Software livre já é um novo modo de produção, completamente diferente do modo de produção capitalista. E esse novo modo de produção concorre com o capitalista. O capitalista tenta bloquear o desenvolvimento, se apropriar do desenvolvimento, incorporar elementos criados no âmbito dessa nova forma de propriedade que emerge com essa nova forma de produção. Vamos lembrar que a propriedade é apenas a expressão jurídica da relação produtiva. E a propriedade do software livre é o contrário do copyright, é o copyleft, é o deixar copiar. Tem até uma duplicidade de linguagem aí, porque left em inglês também é esquerda, né? A gente vê, por exemplo, a empresa capitalista mostrando os seus limites quanto à relação de produção, quanto à própria relação de produção, no desenvolvimento da tecnologia digital. A tecnologia digital, ela tem mostrado, com fartura de exemplos, que a empresa capitalista já não consegue desenvolvê-la. Enquanto os projetos de software livre, que são projetos de cooperação articulados pela internet, incorporando principalmente trabalho voluntário, em forma cooperativa, tornam o desenvolvimento do software muito mais rápido. O processo de inovação é muito mais acelerado. Enquanto que o software na empresa capitalista em crua, claramente, Alana, me parece, claramente para mim, mas me parece que nós temos aí, no caso da tecnologia digital, operando a contradição entre as relações de produção e o desenvolvimento das forças produtivas. É a tese do Marx. E essa força produtiva, ela só consegue se desenvolver no âmbito de uma nova relação econômica que lhe permita o desenvolvimento. Então, eu acho que nós estamos numa borda de transformação estrutural. Nós estamos entrando numa revolução, no sentido marxiano do termo, de revolução nas relações de produção. Ainda bem que está gravado. Por exemplo, a Microsoft é uma potência na área digital. Mas os softwares dela simplesmente encruaram. E para que eles continuassem a se desenvolver, ela teve que incorporar uma série de elementos de software livre. A própria empresa via que os seus programadores, durante o dia, trabalhavam lá na empresa e, à noite, integravam um programa de software livre. Então, ela incorporou um Linux dentro do Windows, chamado Azure, para permitir programação, compilação, já que os softwares da Microsoft não tinham poder para isso. O caso da Oracle foi um caso assim que me chamou muita atenção, porque a Oracle ela mantinha um sistema operacional privado, aliás, muito bom, chamado Solaris. Eu cheguei a usar esse sistema.
Mas chegou num ponto em que ela não conseguia mais desenvolver os solares. Porque um programa de sistema operacional é um texto com milhões de linhas. Ou muita gente participa do desenvolvimento, ou você não consegue desenvolver. Então, quando chegou nesse ponto, a Oracle abriu o código dos Solaris e transformou o Solaris num projeto de software livre chamado Open Solaris. Então, convidou programadores do mundo inteiro a ajudar o desenvolvimento, permitindo que todo mundo pudesse usar o sistema. E aí o resultado veio de imediato no desenvolvimento dos Solaris, e ela incorporava na versão privada. Porra! Então, claramente, a gente via a impotência da relação capitalista de produção para desenvolver a tecnologia digital, para desenvolver software mais especificamente. Hoje já começam a se desenvolver os projetos de hardware livre. O hardware em que você não precisa de drivers privados para funcionar uma placa de vídeo, etc. Inclusive no campo dos celulares. Já tem sistemas abertos para os celulares. Ou Que seja, celular tu usa hoje? eu uso um Samsung que eu ganhei do meu filho. Eu tinha um chinês que eu comprei, um chinês bem barato, chamado Meize. E eu usei até a semana passada, aí eu não consegui mais. O sistema de toque na tela começou a... Uma parte da tela eu já não conseguia mais usar. Chegou num ponto que eu não conseguia nem digitar mais nada. Sim. Aí eu tive que aposentar. E eu ganhei do meu filho um Samsung. Não é top de linha, não, é um médio, mas é bom. É muito bom. É um... Acho que é FE20, SE20, não me lembro. Agora, celular para mim é como telefone fixo, eu deixo em casa. Eu raramente uso. Sim. Telefonar no celular é assim, umas 3 vezes por ano. Ah, não, telefonar não. Mas eu uso muito o WhatsApp. Eu não uso mais as redes sociais, mas eu uso o WhatsApp bastante. Eu queria usar o Telegram, mas o Telegram tu. É a rede do isolamento. Eu sou tu. É a rede da solidão. Eu não consigo usar o WhatsApp, eu parei de usar o WhatsApp. Porque o WhatsApp é como Facebook. É aquele negócio de sessão espírita com o espírito da pessoa viva, né? De repente baixa aquela pessoa que faz 40 anos que você não vê. Mas agora eu tenho a opção de tu bloquear que as pessoas te incluam em grupos, né? Aí só se tu quiser, tu entra. Aí elas te mandam um link. Aí eu bloqueei, e aí nunca mais, porque do nada eu era inserida em grupos que eu não queria estar, e daí agora pelo menos eu posso controlar isso. Não, rede social, basicamente, eu uso com os meus familiares, eu uso com a Bel, com a Gabi, com o Bruno, com a minha nora, com meu ex-genro. Sim. Muito raramente. E interessante é que a gente usa o Telegram. Por que eu uso? Eles têm porque eu tenho, senão eles não teriam. Sim. E Eu o acho que se Signal? não fosse tu, eu não teria também. Não, não teria. O Signal, por exemplo, né? Eu gosto Sim. do Signal pelo sistema de criptografia. Mas o Signal ele é menos flexível que o Telegram. A gente não pode mandar arquivos muito grandes.
e se você fica, por exemplo, sem usar um certo tempo, ele já requer uma nova licença, principalmente se é no notebook. Ah, sim. Então, ele tem uma série de restrições que não me agradam, não. Eu acho o Telegram perfeito, na verdade. Ele é muito Agora, o melhor do que Telegram o a gente WhatsApp. usa com grande flexibilidade, né? Você vê no grupo, desde o começo nós estamos usando o Telegram, sem problema nenhum. E outra, o fato da gente usar o Telegram não mistura com aquela multidão do WhatsApp. Total. Então, são poucos grupos ali que você tem, fica fácil encontrar, fácil administrar. Eu, quando abro grupos com uma turma de disciplina, eu proponho isso, vamos abrir ou no Telegram ou no Signal. E aí teve uma turma da pedagogia, teve lá uma menina que falou, olha, o meu filho usa o Discord, você conhece? Eu falei, não conheço. Mas vamos conhecer. Aí eu propus que a gente usasse o Discord. E eu usei o Discord durante um semestre, ele tem até ferramentas para educação à distância. Legal. Eu acho que a gente não pode, Alana, na área digital, considerando essa interface com software livre. A opção pelo Telegram e pelo Signal também derivam do fato deles serem software livre, o que não é o caso do WhatsApp. Sim. É que a gente está nessa clivagem, a gente está operando, está vivendo nesse universo de transformação. Sim. Você vê, quando você usa o Windows, que é um sistema que há anos eu não uso, antes da gente poder instalar Linux na universidade, você tinha que usar o Windows, mas era tão complicado que eu comecei a usar Linux e propus ao Lince instalar Linux, e hoje, pelo menos no centro de educação, predomina Linux. Que legal. E aí você não tem os problemas do Windows, porque você não sabe o que aquele sistema tem. Você não sabe se está pescando informações suas, você não vê por dentro dele. Agora, o Linux, você vê por dentro dele. Sim. Você pode controlar o código-fonte. Eu lembro que na filosofia, quando eu saí, a galera já estava usando o Linux lá, não estava? Acho que estava. Pois é. Né? Eu e o Everton fizemos uma oficina de Linux. Fizemos uma palestra sobre Linux lá na filosofia. E o John era muito animado com isso, né? O John Lennon. E aí, junto com ele, e ele tinha sido monitor no Lince, no Laboratório de Informática do Centro de Educação. E lá é que ele tinha entrado em contato com o Linux. E aí, eu e o John instalamos o Linux em quase todos os computadores. Depois ele se encarregou de completar do Laboratório de Informática da Filosofia. Eu lembro disso. E aí depois puseram o Windows no lugar de novo. Não acredito. Nossa Senhora. Somos atrasados. Então, claro, se você não tem a pessoa que está ali propondo e fazendo e tal, mas voltou tudo a ser o Windows. Triste. Eu sempre tento inserir nas turmas o debate sobre o software livre, porque ele é muito importante para a educação. Por exemplo, em 2023, por proposta do governo federal, foi aprovada a lei que estabeleceu a política de educação digital. Ela faz avançar muito mais a educação digital nas escolas e nas universidades. E enfatiza muito a educação digital, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista político, do ponto de vista social e tal, na formação de professores. E aí estabelece mecanismo de avaliação para ver se isso está sendo desenvolvido mesmo. Então, por exemplo, além de discutir o software livre em geral,
eu proponho que a gente elabore os trabalhos em LaTeX, que é aquela linguagem de formatação de texto. Porque, escrevendo em LaTeX, você tem a clara noção do que é o software livre. Você produz o código-fonte e transforma num arquivo binário. Eu fiz isso com a história esse semestre e foi surpreendente a adesão deles a isso. Da maioria, né? Tem aqueles que não ligam muito e tal. Depois eu fiquei sabendo que alguns usaram o chat GPT para... Eu ia te perguntar como que tu tá lidando com essa coisa da inteligência artificial. Eu deixo correr, Alana, eu nem ligo. Eu deixo fluir. Uhum. Porque, Alana, o processo educativo, ele não pode se descolar tanto da vida. Se na sua vida cotidiana você está tendo que usar isso, vamos usar dentro do... Eu falo, olha, vamos fazer um trabalho sobre isso. Escreve um texto sobre isso, põe em LaTeX. Agora, se a pessoa põe lá para o chat GPT escrever o trabalho, põe para o chat GPT formatar em LaTeX, deixa correr. Eu acho que a pessoa tem que protagonizar o seu processo de formação, Alana. Eu não posso ficar vigiando e controlando e censurando e estabelecendo limites rígidos sobre como as pessoas devem agir. Quando eu era aluno de graduação, eu colava, eu dormia em aula. Eu me lembro de quando eu era aluno. Eu gostava muito de ler, eu gostava muito de estudar aquilo que me motivava, estudava bastante, lia o dia todo, mas aquilo que a escola e, mais tarde, a graduação exigiam, eu achava um porre na maioria das vezes. Somos dois. Nesse semestre, eu só tive uma disciplina que eu aprendi alguma coisa. Nas outras eu não aprendi nada. Alana, para você ter uma ideia, a Escola de Sociologia e Política, que na época era uma instituição complementar da USP, ela pertencia à estrutura da USP. Ela oferecia o curso de bacharelado em Ciências Políticas Sociais, que foi o curso que eu estava fazendo. Aí, ela ofereceu as disciplinas pedagógicas para agregar a licenciatura ao bacharelado, que para mim seria ótimo, porque eu já dava aula. Aí, quando eu vi disciplinas como essa que eu trabalho hoje, que na época chamava-se Estrutura e Funcionamento do Ensino de Primeiro e Segundo Graus, eu falei, eu não vou fazer isso. E não fiz. E me arrependi depois. E depois eu viria dar aula de uma dessas disciplinas chatas. Sim. Não, tipo, eu só tenho uma disciplina que é uma disciplina que a aula inteira eu vou anotando o que eu quero pesquisar. Porque a aula inteira eu sou instigada a pesquisar, a estudar, a ler, a procurar. E nas outras não, sabe? Nas outras é um negócio assim, meu Deus do céu, é a obrigação mesmo de ter que fazer. Mas Por aí exemplo, tem essa aula assim em específico que é muito boa nesse sentido, assim, que eu acho que uma aula deveria ser dessa forma, sabe? De sim. engajar todo mundo em pesquisar junto a coisa, entendeu? Eu acho que por aí funciona. Por exemplo, esse texto que eu solicitei que eles elaborassem foi a partir de um texto que eu tinha escrito. E muita gente ficou muito motivada com aquilo, escreveu e pesquisou mais coisa e citou mais coisa, né? Sim. Claro, foi acidental isso, porque eu poderia ter dado um texto que não ia
que ninguém ia achar motivador. Mas, por exemplo, na quarta-feira eu entrei para dar aula lá na História e tinha 3 alunos. Eu falei, pô, cadê o povo? A turma é grande, né? Aí eles falaram, estão estudando para a prova de medieval. Nossa Senhora! Eu acho que eu fiz 3 ou 4 vezes medieval, filosofia medieval. Mas a história, né? História medieval. Sim, sim. Na Aí eu falei, medieval. olha, vamos fazer o seguinte, é melhor a gente repensar essa aula, eu escrevo um texto, porque eu vou dar aula para vocês 3 e 95% da turma não vai acompanhar. Aí todo mundo concordou, mas eles ficaram conversando comigo. Uhum. E aí, pelas perguntas, assim, pela curiosidade, eu pude ver o que está motivando, quer dizer, o que realmente eles têm interesse em saber de mim. Uhum. E aí nós ficamos conversando por um período de tempo maior do que a aula. Sim, saudades disso. E Contar. aí, de vez em quando, entrava um aluno retardatário, eu falei, estamos estudando medieval. Falar para eles assim, ó, sabiam, em 2014 ele botou a turma inteira em crise, só por causa de um livro. Eu não sei se eu não me lembro o nome dela, aquela menina que, pela primeira vez, propôs que a gente tivesse aula lá no bosque. Eu não sei se foi a sua turma, Alana, mas Acho que foi na turma anterior, será que não? essa menina, ela estava um dia assim com sol maravilhoso, estava quente, não tinha ar-condicionado na sala de aula, o sol batia daquele lado. Aí ela falou, assim, até meio temerosa, né? Professor, será que não daria para a gente ter aula ao ar livre? Vamos sair da sala de aula? Eu falei, só se for agora. A UFSM é o campus mais lindo do Brasil. E aí nós saímos, eu deixei um bilhete na sala, na porta, e fomos lá para o bosque. Muito bom. E foi uma aula legal, todo mundo distendido, muitos fumando, alguns até fumando maconha. Eu me lembro do cheiro. Mas fluiu, foi participativa, foi debatida. E aí nós fizemos outras aulas, depois nós fomos lá para a videolocadora. Aí nós começamos a abrir o leque, né? Sim. E eu mantenho essa experiência sempre que possível até hoje. E é muito boa. Por exemplo, eu me lembro de uma turma da matemática que nós fizemos uma aula lá no quiosque. Aí nós juntamos as mesas, pedimos aquele Everest de batatinha, com aquele monte de molho em cima, e cerveja e guaraná para quem... Eu me lembro que eu já não bebia mais, eu estava bebendo água. E aí, já chegando no fim da aula, uma menina que estava sentada perto de mim, ela falou, professor, eu é a primeira vez que converso com alguns colegas, eu estou na sala com Sim. eles há muito tempo e a gente nunca interage assim, horizontalmente. Sim. Isso é muito bom. Tipo, eu agora, depois de... é o terceiro semestre que eu tô com essa turma agora, e só agora eu tô conseguindo me enturmar com eles, porque é muito difícil quando, tipo, tu não consegue viver, e nenhum colega meu consegue viver a universidade, né? Certo. Porque tem a galera que consegue viver a dinâmica da universidade, né? Tipo, aí na UFSM, então, a melhor coisa que tem para formação é tu passar o dia inteiro na UFSM.
Certo. Sempre tem lá um movimento, uma palestra, uma Qualquer coisa. reunião, Ou simplesmente ficar no bosque, ou ficar no bosque. entendeu? Porque passa todo tipo de gente ali, tu vai ouvir conversa de tudo que é curso. Claro, claro. Olha o barulho, tu ouviu esse barulho? Mas assim, eu acho que nada, não tem nada melhor assim para formação. E meus colegas não têm a menor ideia muitas vezes do que é isso, porque eles trabalham o dia inteiro, chegam na URGS já no tipo, a aula já começou, sabe? Não, mas isso, Alana, é uma característica muito forte dos cursos noturnos. Opa! Então o barulho era de tampinha saltando. O aluno que estuda de manhã ou à tarde, ele revoluciona a cabeça dele muito mais pela vivência no campus do que pelos cursos, na minha opinião. Mas o aluno da noite, ele sai do trabalho e entra na sala de aula. Por exemplo, nessa época de fim de ano, começa a escurecer mais tarde, principalmente naqueles períodos de horário de verão, eu levava o pessoal da noite lá para o bosque, para andar, para... Surpreendentemente, muitos não conheciam aquela área, nunca tinham chegado até lá. Sim. Então, o aluno da noite, ele não conhece o campus, ele não conhece a dinâmica do campus, ou ele conhece muito menos. É muito raro um aluno da noite que se integra na dinâmica de chapas de DCE e diretórios acadêmicos. Depende também. Claro que a maior parte da classe trabalhadora vai estudar à noite, isso é fato. Sim. Mas a gente também tem alguns cursos, né, que são noturnos também, assim, mas que às vezes tem atividades de tarde e tal. Mas tem uma galera também da noite que mora na casa estudante, né? Então também tem essa. Eu acho que para mim o diferencial Claro. do PCM tá na casa de estudante, né? 2.000 pessoas morando dentro do campus é o que faz a diferença. Tipo, na URGS, de semestre para semestre, tipo, abre 50 vagas na casa de estudante. Na UFSM é centenas, entendeu? Então, acho que essa é a grande diferença da dinâmica. É interessante isso. E houve uma expansão muito grande, né? Por exemplo, quando eu cheguei no UFSM, eram 12 mil alunos, hoje são 30 mil, considerando os outros campi, né? Sim. Mas aqui em Santa Maria tem um número significativo, né? Sim. Quando eu saí era tipo 15 mil refeições por dia no RU. E tem uma componente nova muito, muito importante, Alana, que é o SISU. É gente vindo de várias regiões do Brasil e trazendo novas coisas, né? E levando também, né? Mas Santa Maria, o UFSM sempre foi da galera chegar de outros lugares do interior, principalmente. Sim. Essa sempre foi uma característica, né? Mas era da região aqui, era do Rio Grande do Sul. Região, agora você tem aluno de Manaus, sim, total. de muitos estados de São Paulo, de Minas, do Rio. Sim. Uma coisa que eu ia te perguntar antes da gente ir se encaminhando era se tu assistiu Ainda Estou Aqui, o filme da Fernanda. Ainda Estou Aqui. Não, eu quero assistir esse filme. Claro, eu acompanhei o caso do Rubens Paiva e li também a respeito. Foi uma brutalidade assim gratuita, né? O cara era do PTB, ele não era um guerrilheiro de mão armada. Sim. O filme tá muito bom. Agora, Alana, a família dele tinha uma fazenda em Registro, onde morava a família do Bolsonaro. Eu tenho a impressão que o próprio Bolsonaro, e isso por relatos pessoais, tinha uma certa inveja, tinha um certo despeito, porque ele era o cara importante da região. Que loucura. Procura dados sobre isso, porque quando o Bolsonaro estava ascendendo ao poder,
Falaram lá de registro e tal, e que na época tinha a fazenda da família do Rubens Paiva, e que havia uma treta política, né? Com o Rubens Paiva e etc. Então, é uma coisa que passa por dentro da experiência de vida do próprio Bolsonaro, viu? Pois é, eu percebi o Marcelo, ele falou, né, sobre o Bolsonaro ser um inimigo pessoal da família. Exatamente. E aí eu fiquei tipo, mas o que é isso, né? Do que... Não, é da época que eles moravam em Registro. Entendi. Eu Vou não me lembro pesquisar exatamente, eu não me lembro exatamente os termos do processo, mas havia ali uma rejeição, um conflito, uma inveja, Sim. qualquer coisa assim, um despeito de cidade pequena, Uhum. envolvia os Bolsonaros lá. Tá aqui, loucura. Vou pesquisar. Dá uma Mas olhada eu aqui. vou. Mas recomendo fortemente que vá assistir. Eu vou assistir. É Não, eu muito vou bom. ver. É. E ele foi brutalizado, né, assassinado barbaramente, né? Absurdo. Um entre tantos absurdos. Sim, um entre milhares, né, É. de imbecilidades misturado com violência, com crueldade, com sadismo, Tu com chegou a bobice. ter companheiros assim que tu nunca mais soube? Olha, da minha geração, teve muito preso, que depois eu encontrei depois da prisão, os caras muito traumatizados, com tortura. Mas teve um pessoal que eu ia ficando sabendo, né, mas nunca tinha tido contato com eles, que foi assassinado na época do Geisel, né? Aqueles dirigentes do Comitê Central do PCB foram presos aí na fronteira do Brasil com o Uruguai, foram assassinados por ordem direta do Geisel. E aí os corpos eles jogavam no forno daquela usina lá do Rio de Janeiro para acabar com toda aí. Mas eu conheci que eu tive, na verdade, só um encontro com ele. Eu lembro que eu encontrei com esse cara na casa de um outro militante, e a única vez que nós nos encontramos, nós lemos o jornal Voz Operária, que era o jornal publicado pelo PCB, que trazia a notícia do golpe no Chile. Então, deve ter sido em dezembro de 73 isso, ou janeiro de 74. Esse cara, eu sei que ele foi preso nessa época de 74, 75, entre 74 e 75, houve uma redada de prisões, né? No PCB, e eu sei que ele foi barbaramente torturado e assassinado. E jogaram o corpo dele num rio lá no interior de São Paulo, nunca mais acharam o corpo. E depois de ter tido esse encontro, eu cruzei com ele, eu acho que em junho de 74 ou de 75, na esquina da Maria Antônia com a Consolação. Era umas 7 da noite. Possivelmente ele estivesse ali esperando alguém. Então, a orientação era nem olhar para a pessoa, passar reto, nem dizer oi, nem fazer gesto nenhum. E eu passei perto dele e passei reto. Ele também ficou na dele. Aí, logo depois, eu tive a notícia de que ele tinha sido preso e assassinado, né? Eu lembro até que ele estava com um casaco, já era frio, né? Junho, devia ser junho, julho. Ele com um casaco em estilo meio militar. Falou, pô, como é que esse cara anda fantasiado de guerrilheiro aqui?
no meio. Era o tal de Magro, o nome dele é José Montenegro de Lima. Aparece aí nas listas de desaparecidos e tal, né? O único que eu conheci, eu tive um tio também que ele era tenente-coronel da Força Pública de São Paulo, depois Polícia Militar, só que era do Partido Comunista, né? Aí ele foi preso, mas ele já tinha 600 e tantos anos, e ele já tinha tido não sei quantos infartos, saúde frágil, aí prenderam ele. Prenderam não, sequestraram na casa dele, apareceram lá de madrugada e levaram. E o torturaram muito no doicode, e quando viram que ele ia morrer, soltaram ele na Paulista. Bah. E ele pegou um táxi e foi para Campinas, onde ele morava. Aí a minha tia ligou para minha mãe, que morava em Ribeirão Preto, e falou que era irmão dela. Falou, olha, fulano foi preso, foi muito torturado, ele não está bem aqui. Aí minha mãe foi imediatamente para Campinas, e ela voltou muito impressionada. Ela falou, olha, ele parece que não está vivo mais, o olho dele não é de uma pessoa viva. Foi o comentário que ela fez. E no outro dia ele morreu. Nossa. E aí eu fui ao enterro dele e tal. Então, é o tipo da barbárie gratuita, né? Porque um cara... o problema é que era do setor militar, né? E o militar comunista era considerado traidor, né? E ele sabia que eu militava no Partido Comunista, e de vez em quando ele ia lá na minha casa, em Ribeirão Preto, quando a gente se encontrava, que era muito raro, às vezes ele me passava alguma coisa mimeografada e dando notícia dessas mortes, né? Dos assassinatos políticos. Mas nos últimos tempos ele já falava, quando me encontrava, ele falava, Paulo, toma cuidado. E depois ele começou a falar com a minha mãe, falou, fala para o Paulo não se expor muito, que a coisa não está boa. Mas aí logo depois ele foi preso. E eu continuei, né? Eu nem tomei conhecimento, né? Eu achei que era excesso de zelo, né? Mas não era, não. É que a coisa estava ruim. Mas pessoas que conviviam comigo foram presas, torturadas e saíram. E aí a pessoa que sai, ela sai com uma síndrome pós-traumática, né? Que deve ser uma coisa terrível, né? Você está exposto ali, principalmente meninas, né? Meninas que tinham 20 e poucos anos e tal, aí foram presas e tomaram choque elétrico e palmatória na sola do pé. Eles tinham todas as informações, era mais para abater moralmente, era mais para transformar o militante num alcagueta, num denunciante. E alguns não resistiam, né? Não dá para se pôr no lugar da pessoa, né? É por isso que, num contexto desse, as chamadas medidas de segurança são muito importantes, porque aí você não tem o que falar. Porque você não sabe. Sim. E se você for falar alguma coisa, não está certo. É mais orientador do que... Mas eu convivi durante um certo tempo, militamos juntos durante um bom tempo. Eu conheci ele na Hungria. Um japonês que foi guarda-costas do Marighella. Ele era da LN. E aí depois ele participou de uns documentários. Eu vi, inclusive, um documentário dele no YouTube. Eu acho que ele participou daquele filme Assalto ao Céu, dando um depoimento sobre como ela era a ação da LN, né? Sim. E ele era bom atirador. Mas ele foi preso, levou um tiro na perna, ou dois, foi torturado mesmo com um tiro na perna. E aí ele foi para a Europa trocado por aquele embaixador sequestrado, eu não lembro.
e na Europa ele se filiou, voltou para o PCB, né? Porque ele era do PCB e voltou para o PCB. Um cara muito calmo, assim, muito lógico na argumentação, né? Continua por aí, eu vi que ele é advogado trabalhista, trabalha com sindicatos e tal. Legal. De vez em quando ele estava na minha casa. Essa é uma fase que não é interessante voltarmos a viver, viu, Alana? De preferência. De preferência. Mas ali, eu estava comentando depois que a gente saiu do filme, que a gente foi ver esse final de semana, mas teve um período ali depois do golpe que dava a sensação de que qualquer coisa assim podia acontecer. Mas o interessante é que o endurecimento para valer, sistemático, total, se deu a partir do AI-5. Uhum. Até o AI-5 ainda houve algumas iniciativas de teatro, de publicação, de manifestações, né? Ver as manifestações de 68, movimentação da USP, pelos excedentes, da UNE, pelos excedentes, né? Inclusive, isso influiu na reforma das universidades. Eu me lembro vendo na televisão, devia ter 13, 14 anos, movimentos da USP para a incorporação dos chamados excedentes em vagas, para abrir vaga na universidade. Isso já era ditadura. Mas a partir de 68, a festa acabou. Aí foi pauleira para valer. Por exemplo, em 67, quando morreu o Guevara, quando foi assassinado, né, o Guevara, aí apareceu a imagem dele morto, né, naquela mesa lá na Bolívia. E houve uma proliferação, que até me surpreendeu, de camisetas com Guevara. Gente usando camiseta com a... Então, em 67, a gente já estava com a ditadura num processo avançado. Não tinha chegado ainda no seu auge, mas estava num processo avançado. E aí todo mundo deixou a barba crescer, inclusive eu. Eu acho que a minha barba vem daí, porque a única interrupção foi o serviço militar. Eu fiz o serviço militar, fui um soldado exemplar, em pleno governo Médici. Nossa. E aí terminou o serviço militar, nunca mais eu raspei a barba, deixei crescer, nunca mais. Nem a Bel, nem meus filhos me conhecem sem barba. Agora, não dá para... O futuro é algo novo. Eu concordo com o Hegel, que diz que a gente não aprende com a experiência porque o futuro é sempre novo e a gente tem que pensar diante da nova situação. Aquilo que os mais velhos fizeram não vale para a gente. Não vale para o que a gente tem pela frente. Esse negócio de aprender com a história, isso é uma falácia. Ninguém aprende com a história.
Porque o futuro histórico é sempre novo. Você vê, Revolução Russa foi uma grande novidade, o fascismo foi uma grande novidade. A Guerra Fria, depois a abertura, tudo é situação nova, e você tem que pensar o contexto. É por isso que é difícil, Alana, as lutas que infletem contra as relações sociais vigentes, principalmente contra as relações econômicas, tem que ficar decodificando contextos novos o tempo todo. Eu acho que é por isso que a gente tem que ficar com as antenas muito ligadas, né? Incorporar tudo que foi elaborado sobre a crítica ao capitalismo e aos desdobramentos dessa crítica. Por isso que a obra do Marx tem importância, mas também outros teóricos econômicos e as teorias feministas e antirracistas e as teorias que procuram desmontar a repressão ao universo LGBT e etc. Que tudo isso é a revolução, né? Tudo isso é a transformação do mundo atual. É a crítica à situação da dona de casa. Criticar a situação da dona de casa é criticar o capitalismo, né? Como faz a Roswitha Schultz. Mas tudo isso é sempre novo. A gente está sempre diante de situações novas que a gente tem que decodificar. Se você quiser aplicar fórmulas, não funciona. Tem receita de bolo para o próximo passo. Nós temos que inventá-lo. Podemos acertar, podemos errar. Mas nada do mundo pregresso nos aponta o caminho. Essa parte eu lembro nos nossos debates sobre Thomas Kuhn. Acho que foi bem importante quando a gente... Foi muito importante. Eu acho que o Thomas Kuhn ele é um ponto de inflexão ali não só na filosofia da ciência, mas na filosofia em geral, nos meados dos anos 60, né? Por exemplo, boa parte desses neopragmáticos, uma parte das quais eu acho que a gente pode usar para renovar o marxismo, como, por exemplo, a obra do Hort, deriva do Thomas Kuhn. Por exemplo, o Hort é um cara engrenado lá com a sociedade americana, com a democracia americana, com a herança do John Dewey e os pragmáticos americanos. Mas, a partir da renovação filosófica que ele incorpora, principalmente a partir da estrutura das revoluções científicas, o Thomas Kuhn, ele dá várias indicações de uma possível renovação em sentido pragmático da obra do Marx. Aliás, ele acha que o Marx era pragmático. E ele cita as teses sobre Feuerbach. Ele fala, as teses sobre Feuerbach são claramente pragmáticas. Eu concordo com ele e acho que a ideologia alemã é um texto pragmático. O Marx, quando fala de ontologia, ou ele fala numa linguagem metafórica, ou ele está ridicularizando. Eu gosto dessa parte. Por exemplo, quando ele fala da mercadoria quanto produto, fala o produto, na medida em que ela é produto, ela é o ser. Claramente ele está dizendo, ó, você perde de vista todo o processo, né, de produção, quando você vê o produto pronto, né? Mas aí ele acha que o Marx abandonou essa perspectiva pragmática da ideologia alemã. Acho também que ele não leu Marx. Ele próprio fala que nos Estados Unidos ninguém leu Marx nas entrevistas que ele dava, né? Ele já morreu. E ele acha que o Marx enveredou para um newtonianismo.
para um modelo teórico semelhante à física newtoniana. Mas eu acho que o Marx ele tem essa base pragmática. Eu acho que a praxis é o conceito central, Sim, a partir da qual tudo se constitui na concepção dele. sim, Quando ele fala em mundo, ele está falando na nossa prática. sim. E aí, isso se aproxima muito do Thomas Kuhn ou vice-versa. Eu acho que o Thomas Kuhn leu Marx sem nunca ter feito Aham, referência a ele. sim. Porque a teoria que ele desenvolve na estrutura é uma teoria do modo de produção científico. Às vezes, literalmente, ele usa a expressão. O modo de fazer ciência. Aham. O modo de produzir ciência. Eu E lembro esse disso. modo de produzir ciência entra em choque com o desenvolvimento do próprio paradigma, Uhum. abrindo um período de revolução. Então, é muito paralelismo com a Sim, teoria do Marx sim. sobre o desenvolvimento histórico, né? Muito bom. Eu vou ter que sair. Falou, Alana. Então, nos vemos na próxima quinta. Sim. Ah, mas a gente vai se ver antes na quarta. Verdade, nós vamos discutir a Rosa no dia 20. Isso Vamos aí. comemorar o dia do Zumbi dos Palmares discutindo a Rosa Luxemburgo. Dale. Alana, eu comprei a edição da Abril Cultural, da Abriu. coleção de Aham. economistas. Eu acho que ela está bem melhor do que Da a, outra. a tradução do Muniz Bandeira. Mas eu estou lendo a tradução do Muniz Bandeira também, e claro, ela pode ser o suporte do nosso debate sem problema. Tá bom. Falou, Alana, até quarta, então. Até. Beijo, beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.